Bom, atenção, Jovem Pan Urgente, ex-deputado federal Daniel Silveira é preso em Petrópolis. Fontes da Polícia Federal afirmaram que havia muito dinheiro na casa do ex-parlamentar no momento da detenção. Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro em outubro e recebeu 1.500.000 votos, mas não se elegeu. E com isso, ele ficou sem mandato, perdeu o foro privilegiado quando os novos parlamentares tomaram posse. Lembrando que ele acabou sofrendo ações na justiça depois de declarações defendendo o AI-5, o Ato Institucional número 5, editado em 13 de dezembro de 1968, o que acabou fechando mais o regime militar. Ele chegou a ser preso e também essa decisão tem a ver com alguns descumprimentos do uso de tornozeleira eletrônica. Girando os nossos comentaristas falando sobre esse caso, essa informação que acaba de chegar, começando com o Kobayashi. Kobayashi, o dia depois em que ele não tem mais foro, ele acabou sendo preso. Pois é, alternativamente à prisão, existem as medidas cautelares que, como por exemplo a da tornozeleira eletrônica. Se ele não se utiliza dessa medida cautelar, ele acaba por descumprir uma alternativa e merece ir para um regime mais gravoso, como é o da prisão preventiva. Mas chama atenção, porque o Daniel da Silveira, ele defendeu o AI-5. O AI-5 é um dos atos institucionais da ditadura militar, que mais ficou famoso, por retirar direitos básicos fundamentais dos cidadãos, dentre os quais o direito de habeas corpus. E agora é muito interessante, porque ele, como alguém que está preso e sob as alegações da sua defesa, preso com uma prisão ilegal, vai precisar de o quê? De um instrumento como o do habeas corpus, que é aquele que ele defendeu que fosse retirado do ordenamento jurídico. Então, a gente está no Estado democrático, a gente tem que preservar direitos básicos fundamentais, como, por exemplo, o direito de defesa dele, de contraditório, de ter um devido processo legal e de ter, inclusive, os habeas corpus. Eu espero que, com essas medidas que estão acontecendo agora judiciais, ele se conscientize de que direitos fundamentais básicos devem ser permanentes em um Estado de Direito e que pedir AI-5 é ir contra o próprio direito de defesa que agora ele vê a importância neste momento de prisão. Aí a gente acompanha a imagem, então, do Daniel Silveira, ex-deputado federal, preso agora há pouco no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Mais uma vez, o Diogo Schelp, segundo apurações, essa prisão foi, então, determinada pelo STF em razão desse descumprimento, não só da medida cautelar também definida pelo tribunal desse uso da tornozeleira eletrônica, como também da proibição de uso de redes sociais. E essa informação da Polícia Federal de que havia muito dinheiro na casa de Daniel Silveira seria também porque as contas dele já seriam fiscalizadas, se não bloqueadas. Qual o histórico de Daniel Silveira? Por qual motivo a gente está acompanhando essa notícia agora? Pois é, Adriana, a gente precisa lembrar que Daniel Silveira, a primeira ordem de prisão contra ele, né, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, se deve principalmente a um vídeo, né, que ele havia divulgado, em que ele não apenas defendia, né, a volta do AI-5, como bem lembrado, mas também porque ele fazia incitação à violência contra ministros do STF. A gente comentou agora há pouco o caso do Wallace, jogador de vôlei, né? No caso de Daniel Silveira também, ele falava que tinha desejos de ver Edson Fachin, por exemplo, sendo, enfim, agredido, né, na rua. E outros impropérios e coisas do tipo, mas principalmente a questão da incitação à violência. No entanto, a gente precisa lembrar também que aquela ordem de prisão do Alexandre de Moraes foi considerada por muitos juristas como problemática, né, arbitrária, sem passar pelos ritos normais, ritos esperados para ordens desse tipo, para mandados desse tipo. Então, esse foi o caso inicial, digamos assim. No entanto, o Daniel Silveira, depois disso, ele minou, né, as suas possibilidades de defesa e possibilidades de conseguir sair dessa situação, inclusive com as ordens de prisão, porque ele desrespeitou sistematicamente todas as medidas que haviam sido impostas a ele, né, medidas judiciais. O Kobayashi pode comentar sobre isso, claro, podem ser questionadas, discutidas, mas elas precisam ser cumpridas em primeiro lugar. E ele, evidentemente, seguidamente desrespeitou essas medidas cautelares, inclusive essa
de utilizar as redes sociais, que era justamente o meio pelo qual ele fazia as ameaças e fazia, né, as declarações dele com incitação à violência. Pois é, Kobayashi, ainda não temos tantas informações, mas o Schelp traz também uma questão importante, porque a prisão foi determinada pelo Supremo em razão do descumprimento de medidas cautelares, também definidas pelo tribunal, como o uso da tornozeleira eletrônica, que a gente já citou aqui, e também a proibição de usar as redes sociais. Agora, ele perdendo o foro privilegiado, em qual esfera da justiça agora trata esse caso? Existe uma discussão jurídica, Tiago, se há manutenção ou não do foro privilegiado daqueles parlamentares que deixam o seu cargo de deputado, por exemplo, né? Em alguns casos, na última década, nós tivemos parlamentares que estavam em vias de serem condenados nas cortes superiores, no STF, por exemplo, e aí eles renunciavam ao mandato para justamente trocar o foro e ir para um juiz de primeira instância. Naquelas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma jurisprudência de que nessas medidas de alteração de foro, né, com a finalidade de mudar o juiz da causa, havia de se manter a competência inicial da Suprema Corte. Neste caso do Daniel Silveira, eu não sei se nós temos detalhes suficientes para comentar se aplica ou não essa jurisprudência, mas a gente tem que considerar esse histórico, né? Há uma crítica muito grande na comunidade jurídica a respeito de como essas investigações e essas decisões foram tomadas, como já disse o Schelp, né? Porque aparentemente a vítima é quem julga e isso não está de acordo com o sistema acusatório brasileiro. Mais do que isso, a própria vítima é quem determina algumas providências, diligências à autoridade de investigação e ao próprio órgão acusador. Isso vai contaminando de legalidades, de nulidades esse processo. Mas contra ilegalidades e nulidades há de se caminhar pela via institucional, jurisdicional, por meio de petições, de recursos, de agravos que o sistema jurídico nos propicia, porque geralmente essas decisões têm sido decisões monocráticas e que podem ser revistas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, pelo órgão colegiado, pelo voto dos demais ministros. Então, a gente tem decisões questionáveis? Temos, mas o caminho para mudá-las, para alterá-las, é na via institucional, não é pregando, incitando violência, não é quebrando as coisas, não é incentivando as pessoas a animarem o seu ódio contra alguém que vai se resolver. Fruto dessas incitações, nós tivemos, por exemplo, os atos do dia 8 que são condenados por todos nós, né? Então a gente tem que caminhar na via da legalidade. O Daniel da Silveira agora, ele tem que sim se valer de todos os seus direitos, de petição, de recurso, de habeas corpus, e que a gente tenha no sistema jurídico institucional posto pela nossa ordem constitucional o caminho para a revisão das decisões, é o que a gente espera agora neste momento. Bom, mais uma vez, para quem nos acompanha então, Daniel Silveira acaba de ser preso no Rio de Janeiro pela Polícia Federal, na cidade de Petrópolis. Ele que era ligado, não, Diogo Schelp, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e muitas vezes foi visto ao lado do ex-presidente, era um grande apoiador e, mais uma vez também relembrando, agora em outubro do ano passado, foi candidato, tentou a eleição como senador pelo Rio de Janeiro justamente, chegou a ter 1,5 milhão de votos, mas não emplacou, não se elegeu, justamente por isso perdeu o foro privilegiado que aqui a gente discute. A mulher de Daniel Silveira também sempre teve muito em destaque nas notícias, ao lado dele, chegou a se candidatar também a advogada Paola Silva Daniel, era uma das apostas do PTB à Câmara dos Deputados, tentou se eleger deputada federal, mas também não conseguiu. E essa ligação com o ex-presidente, porque tantos políticos que tiveram essa ligação com Bolsonaro estamparam noticiários na mira da justiça? Pois é, Adriana, a gente precisa lembrar que, além do episódio do Daniel Silveira, né, tivemos aquele episódio do Roberto Jefferson, né, que foi apoiador do presidente, justamente, apoiou ativamente a candidatura de Bolsonaro, inclusive ele ia se candidatar à presidência também, mas acabou não conseguindo por questões judiciais e colocou em seu lugar o seu vice, né, o padre Kelmo, que todos se lembram, que durante os debates presidenciais se colocou ali como escada, digamos assim, para o presidente Jair Bolsonaro
nas suas discussões, nos seus embates aí com os outros adversários. E o Roberto Jefferson, naquele episódio em que depois de também desrespeitar medidas cautelares impostas sobre ele, recebeu a Polícia Federal em sua casa a bala, a tiros, né, inclusive ferindo alguns agentes da Polícia Federal nessa que foi uma tentativa de resistir à prisão, né? Então, episódios como esse, obviamente, mancham aí a imagem desse grupo político, mas no caso do Daniel Silveira, a gente precisa lembrar que isso suscitou uma grande discussão sobre imunidade parlamentar, sobre o direito de voz, né, dos parlamentares, né? E isso suscitou essa discussão e levou, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro a decretar a graça, né, um indulto, perdão, presidencial ao Daniel Silveira. Outra questão que também gerou muito debate jurídico, porque se considerava, né, que esse indulto poderia servir apenas para o cumprimento da pena, ou seja, para eliminar essa questão da prisão, mas não para outras medidas acessórias que foram adotadas contra ele. E a gente pode aqui fazer uma ligação sobre esse episódio, obviamente com relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque muitos parlamentares, ou alguns parlamentares, inclusive parlamentares eleitos, durante o dia 8 de janeiro também fizeram apologia àqueles atos de vandalismo, comemoraram aquilo como uma tomada do poder. E isso ensejou um pedido também de investigação no STF em relação a esses parlamentares, mas a decisão do STF foi a de que isso deveria ser discutido no Congresso, ou seja, nas comissões de ética do Congresso, sobre o que fazer com esses parlamentares, sobre qual seria o destino deles em termos políticos. Então, nesse caso específico, o STF jogou a questão para o colo do Congresso. A gente dá uma passada, então, ao vivo agora em Brasília para saber como está correndo já a notícia por lá. A repórter Luciana Verdolim. Verdolim, o que já se sabe sobre a prisão do ex-deputado Daniel Silveira por aí? Olha, a Polícia Federal, Adriana, diz que só vai dar detalhes logo mais à tarde, mas aliados, né, ex-aliados aí do ex-presidente Jair Bolsonaro fazem questão de ressaltar que essa prisão já era esperada. Primeiro, pelo fato de Daniel Silveira ter pedido o foro, né, privilegiado com o fim do mandato dele lá na Câmara dos Deputados, e pela segunda a avaliação de aliados de Bolsonaro é de que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal vai continuar centrando o fogo para tentar aí atingir. Eles chamam até de perseguição, muitos ex-aliados de Bolsonaro chamam até de perseguição do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que Daniel Silveira, ele foi inicialmente preso, a primeira determinação de prisão que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi ainda em 2021. E, surpreendentemente, a Câmara dos Deputados, que costuma ser muito corporativista, autorizou a manutenção naquela época da prisão do parlamentar que ainda exercia o mandato. A reclamação é de que Daniel Silveira teria recebido a graça, teria tido perdão da pena pelo ex-presidente da República. Mas dentro do Supremo Tribunal Federal, a avaliação que se faz é de que, como os crimes continuam a acontecer, principalmente as medidas cautelares, que esse novo pedido de prisão é exatamente por não cumprimento de medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes determinou novamente a prisão de Daniel Silveira, que insiste em não utilizar a tornozeleira eletrônica, e um dos principais problemas é a questão envolvendo a utilização das redes sociais, que também ele está proibido por determinação do Supremo Tribunal Federal. O momento também desse pedido de prisão, segundo aliados também de Daniel Silveira aqui em Brasília, foi bastante aí esperado, porque foi um dia após do parlamentar
perder aí o chamado foro privilegiado. Como ele não conseguiu se eleger ao Senado, ele concorreu ao Senado no ano passado, ele fica descoberto, apesar da argumentação de que a graça concedida pelo ex-presidente Bolsonaro também deveria atingir essas outras decisões, né? Essas outras determinações do Supremo Tribunal Federal. É a queda de braço que vai se firmar agora na Justiça envolvendo o ex-parlamentar. Aí a gente vai acompanhar. Horas depois, né? Bem em cima dele perder o mandato. Valeu, Luciana. A gente segue em contato. Qualquer novidade sobre o assunto, por favor, prioridade sua, pode chamar a gente por aqui. Nelson Kobayashi, pode ser perseguição política de aliados do novo governo, do presidente Lula, a simpáticos do ex-presidente de Jair Bolsonaro? E você que é advogado, conta pra gente como deve ser essa prisão agora. Ela é provisória, temporária? O que pode fazer Daniel Silveira e os seus advogados? Pois é, eu não tive acesso a essa decisão, não sei qual é a natureza dela, imagino que seja uma prisão preventiva. A gente tem que se lembrar que, como o Diogo já trouxe, a gente teve uma decisão de graça para o Daniel Silveira expedido pelo presidente Bolsonaro. A graça, ela é uma espécie das extinções de punibilidade, isso está no Código Penal. Significa que não há punição para nenhum daqueles fatos que estão contemplados por essa decisão do presidente Bolsonaro. Então, se essa prisão preventiva é preventiva às investigações decorrentes destes atos que foram contemplados por uma graça, essa prisão preventiva não se sustenta, não deveria prosseguir. Aliás, nem o processo criminal deveria prosseguir, porque a causa de extinção de punibilidade, ela deve ser considerada já no curso do processo. Aliás, nas próprias investigações, quando ainda não há processo. É assim quando há, por exemplo, uma prescrição de um fato criminoso, que também é da mesma natureza de causa de extinção de punibilidade. Então a gente tem que considerar aí muitos detalhes que estão em volta desta prisão, né? Se ela tem a ver com os fatos que já foram objeto de uma graça presidencial, se essa prisão é preventiva, é temporária, se tem a ver com novos fatos, enfim, a gente tem que analisar tudo que está em volta deste caso, mas perseguição por parte do novo governo, eu não acredito, porque não há ingerência objetiva sobre a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determina esta prisão. O que há aí pode ser uma vontade, e aí sim, alguma paixão aplicada na decisão da própria vítima, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí, mais uma crítica, ele não deveria ser o juiz da causa, vez que tem interesse próprio como vítima. Deveria se julgar suspeito e remeter a presidência da Casa do Supremo Tribunal Federal para que um novo ministro fosse sorteado relator. Este é o cenário que a gente imaginaria em um Estado democrático isento, sem que as paixões pudessem ser colocadas na letra de uma decisão judicial. Bom, Kobayashi, Shelp, antes de passar para você também, chega agora uma informação, já que estamos falando sobre Daniel Silveira. O senador Marcos Duval publicou durante a madrugada um vídeo no Twitter em que ele faz uma denúncia gravíssima, que é a seguinte: Marcos Duval afirma que teria recebido ou que recebeu uma proposta golpista de Daniel Silveira ao lado de Jair Bolsonaro e decide anunciar que renunciará ao mandato de senador. O político afirma que, após as eleições, Daniel Silveira pediu para que ele se reunisse com Moraes para forçar uma conversa comprometedora e gravasse um áudio. Nesta quarta-feira, Duval foi acusado de traição por bolsonaristas por supostamente ter votado para reeleger Rodrigo Pacheco no comando do Senado. Então, são essas as primeiras informações. A gente em breve divulga aqui o vídeo, inclusive, do senador, mas ele faz uma acusação gravíssima que pode agravar mais ainda a situação nesse momento, a situação política no país. Shelp. Exatamente. É bastante surpreendente, não é, essa declaração do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, por exemplo, teve uma atuação muito forte em favor do presidente Jair Bolsonaro durante a CPI da Covid-19. A gente precisa lembrar, ele foi uma das vozes ali mais atuantes, né, naquela minoria de senadores que naquela CPI deram voz ou deram a defesa, digamos assim, o ponto de vista do governo diante das acusações que estavam sendo feitas lá. Mas ele diz, inclusive, que agora diz que nunca gostou de ser chamado de bolsonarista
e faz essa acusação, diz que na sexta-feira, portanto amanhã, vai sair na revista Veja a íntegra, né, das denúncias que ele faz em relação ao que ele diz que foram pressões para atos golpistas, né, para que ele fizesse parte aí de um tipo de conspiração. É surpreendente que isso esteja acontecendo, é preciso entender também o que motiva o senador a tomar essa decisão, também uma decisão drástica de renunciar, segundo ele, essa intenção de renunciar ao mandato de senador. Então, é algo que se espera, talvez possa ser, inclusive, uma decisão do senador para se proteger de algum tipo de investigação que possa, em algum momento, chegar a ele. Então, pode ser uma forma de antecipação, né, de defesa para que ele se coloque nessa posição. Agora, é interessante também porque o senador deveria levar em conta que outros casos, né, de pessoas que estavam no grupo político do presidente Jair Bolsonaro e romperam, realmente não tiveram um destino político muito bom. É o caso da Joyce Hasselmann, no caso do Sérgio Moro e assim por diante. Então é realmente uma decisão drástica. Para ele ter tomado essa decisão de fazer esse tipo de ameaça, ele deve ter uma motivação bastante forte. Kobayashi, será que Daniel Silveira pode ter sido preso por este motivo, por essa denúncia? E Marcos Duval, será que precisa provar essa denúncia que ele faz neste momento, que realmente é bastante grave? Lembrando que ontem, logo após a vitória de Rodrigo Pacheco, todos nós vimos nas imagens, realmente Marcos Duval foi cumprimentar, parabenizar, deu as mãos para Rodrigo Pacheco logo após a vitória dele, do presidente do Senado que se reelegeu. E Marcos Duval sempre foi mesmo, se demonstrou um apoiador de Bolsonaro, inclusive bastante defensor das políticas de facilitação do armamento, né, das leis de armamento. Bom, eu acredito que não tenha relação com a prisão do Daniel Silveira, porque geralmente essas ordens de prisão, esses mandados são expedidos no dia anterior e são enviados para a autoridade policial que vai cumprir. Isso precisa ser enviado com certa antecedência justamente para que eles possam preparar a operação, convocar os policiais, né, marcar ali de se encontrarem geralmente às 5, 4 horas da manhã para, no raiar do dia, na aurora do dia, efetivar o cumprimento do mandado de prisão. Então a gente não teria tempo hábil, vez que essa live foi realizada na madrugada, segundo a informação, né? E em relação a essa acusação que é feita pelo Marcos Duval, é uma acusação seríssima, é uma acusação muito grave e que agora acredito que todos esperando as provas dessa acusação, porque se não tiver nenhuma evidência fática disso, nenhum documento hábil a comprovar esta acusação, ele pode estar incorrendo, inclusive, em crime. Ele pode estar incorrendo em uma calúnia grave. Aliás, se ele levar essa acusação a uma autoridade policial e, a partir desta denúncia, for instaurado algum procedimento sem prova alguma, ele pode estar incorrendo em um crime até mais grave, que é o de denunciação caluniosa. Então a gente vai precisar acompanhar muito de perto. Ele está atribuindo ao contato que recebeu dos interlocutores do presidente Bolsonaro ou do próprio presidente Bolsonaro, não tenho acesso a essa fala dele, né? Mas ele está atribuindo um pedido de aliança para a aplicação de um golpe de Estado. É um dos crimes mais graves que alguém pode cometer. Então a gente tem que acompanhar muito de perto. É uma acusação séria que precisa agora de provas.